Cara, a gente tava conversando antes aqui e você falou que... Bom, eu te perguntei a tua formação, que deve ser uma pergunta muito comum, você deve ouvir toda hora. O tempo inteiro. Você falou que fez ciência da computação e depois um pós em história. Foi. O pós em história porque você já se interessava em história mesmo, Sim. já tinha criado canal, já tava fazendo conteúdo, tudo mais, não sei o quê. Justo. Só que teve uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que é o fato de ter estudado ciência da computação, a mente de uma pessoa que estuda exatas, quando vai estudar história, no teu caso, tu sente que te ajudou. Demais. Mas como assim? O que isso quer dizer? Eu entendo que eu consigo traçar na minha cabeça. Eu não sei se é isso, cara. Eu tô tentando né, te passar uma visão mental que eu tenho. Eu penso em termos de organograma, de mapa. Tá. Né? Eu penso assim, um pontinho que liga com outro pontinho, que liga com esse pontinho, e eu vou fazendo essa teia de aranha. Uhum. Na minha cabeça funciona assim. Então... Mas história é isso pra caralho, né? É basicamente isso, mas fica muito claro. Entendi, te pra facilita. mim, você pegar um texto cerne, entender esse texto cerne, e depois disso você ramificar seu conhecimento pra cá. Então, eu fico apreensivo, sabe, assim, quando eu não consigo ainda admitir na minha cabeça aquele conhecimento cerne. O conhecimento cerne, para mim, é muito importante. Então, eu tenho que... Vamos fazer um assunto novo, por exemplo. Então, o que é um conteúdo cerne? Um conteúdo cerne. Um conteúdo cerne é um texto... É um texto denso e é um texto, digamos, até generalista sobre aquele assunto. Tá, vamos colocar assim. Tá. Por exemplo... Por quem? Por um outro historiador? Por um outro historiador. Tá bom. Importante isso. Eu consumo história, tá? Eu consumo história. Acesso a fontes primárias, bancos de documentação, essas coisas assim, não é a minha profissão. Eu não vou lá no NARA, nos Estados Unidos, no British Archives, lá em Londres, para poder pesquisar. Eu tenho muitos amigos que fazem isso, é um trabalho fantástico. Mas o que eu faço é consumir esses trabalhos e trazer para cá, né? Fazer uma divulgação científica. Fazer uma divulgação científica aqui em língua portuguesa. Porque, infelizmente, a gente não tem formalmente uma bibliografia ampla sobre esse assunto da história das guerras, né? História militar. Não tem. Né? Inclusive, o termo é um termo adaptado, de certa maneira. Military History. Military History, em inglês, tem um significado subjetivo, ele é carregado de uma simbologia que é diferente no Brasil. É claro, eles têm muito mais história militar, inclusive moderna, do que nós, né? Mas quando você fala de história militar, pega um cara na rua, puxa ele pelo braço, história militar. Eu penso em conflito. Você pensa em conflito. Mas por experiência, tá? Pode ser que a minha amostragem está contaminada, mas por experiência, o cara pensa em história da polícia militar. É sério? Ou, tipo, história do batalhão X do exército. Tipo, quer dizer, não exclui isso, não exclui. Não. Mas ele não faz a associação diretamente, instantaneamente, à história do conflito e como que aquele conflito decorreu do ponto A até o ponto B. Quer dizer, do início dele até a resolução dele. Normalmente, o que a gente tem na escola, todo brasileiro conhece a escola. A escola é o que a gente vai quando a gente é criança e jovem, até o 3º ano do ensino médio, depois disso, faculdade ou trabalho. Essa é a escola. O que ele entende de história das guerras, história militar na escola, a guerra começou e por conta disso a guerra terminou. Ele não entende do meio. Ele não sabe realmente como que o meio se desenvolveu. Então isso é uma ciência alienígena para os caras. Para muita gente é uma ciência alienígena. Tudo bem que você falar que o desembarque aliado na Normandia abriu o último capítulo da Segunda Guerra Mundial na Europa. Beleza. Mas o que acontece? Os aliados desembarcaram na Normandia em junho de 44. Em maio de 45, a Alemanha se rende. É meio assim mesmo. É meio assim.
Primeiro, porque o professor não tem tempo para ficar entrando em minúcias, né? Depois que o próprio aluno, ou o próprio brasileiro, vamos dizer, não tem também outras fontes de pesquisa fáceis, ou não tinha, né? Não tinha. Com o advento do YouTube, você sabe que, pô, hoje o cara tem acesso a tudo. Então, a gente tem pela primeira vez a possibilidade de tratar desses temas. E que são temas que são tratados de forma inovadora, né? Aqui no Brasil. Uma coisa interessante sobre esse lance da história militar é que, por exemplo, você falou aí que na escola a gente estuda o que desencadeou a guerra e depois onde ela acabou. Isso. Né? Só que os conflitos, em geral, são muito mais complexos do que isso. Por exemplo, extremamente. A guerra da Ucrânia, de verdade, não começou quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Foi muito antes, né? Tem a ver com a dissolução da União Soviética, tem a ver com um monte de coisa que é lá atrás. Sim. E a gente tá vendo agora o que desencadeou o conflito. É o que a gente chama de estopim. É o estopim. Estopim, fevereiro de 2022. Mesma coisa Hamas e Israel. Exatamente. Mas, para você entender a causalidade, as causas do conflito, você tem que realmente voltar lá para trás. Né? E aí você entra num bocado de impedimento. O primeiro deles é a preguiça. Muita gente não quer saber disso, né? Ele quer uma resposta instantânea. Sério? Que saco. Deve ser muito chato ser essa pessoa. Cara. Cara, não imagina quanto que é.